Então, vamos aí à correção da atividade de número 8. O nitrato de cobre pode ser obtido a partir da reação de cobre metálico e ácido nítrico, conforme a equação abaixo, onde eu tenho 3 mols de cobre que reagem com 8 mols de ácido nítrico para formar 3 mols de nitrato de cobre, mais 2 mols de óxido nítrico, mais 4 mols de água. Primeira coisa, antes de eu terminar a leitura que nós vamos observar, é que como eu tenho a presença desses números aqui, desses números de mols, eu já posso ter certeza absoluta que essa minha reação, ela já está balanceada. Então, nesse caso aqui, como a minha reação química aparece esses números pequenos, números grandes aqui, ó, que indicam os números de mols, eu não vou precisar estar balanceando a minha reação química, ela já está balanceada. Então, nós vamos pular essa etapa de balanceamento, porque a reação já está balanceada. Vamos continuar aí a leitura, né? De acordo com as informações apresentadas acima, considere que o cobre utilizado na reação apresenta uma pureza de 100%, e a partir de 635 gramas desse metal, então ele está falando do participante cobre, nós vamos estar utilizando então nas nossas continhas o participante cobre, na quantidade de 635 gramas. Determine, letra A massa do sal que será formada. Essa massa do sal aqui seria a massa desse nitrato de cobre aqui que será formado. O nitrato de cobre é o sal formado nessa reação, ele pertence à função sal. Então, a gente vai, olha, na letra A, nós vamos trabalhar com 3 cobres e nós vamos trabalhar com 3 mols do nitrato de cobre. O enunciado me deu 635 gramas de cobre. E o enunciado quer saber qual a massa desse nitrato de cobre que vai ser formado. Como aqui está em gramas, primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar agora essas letras em um valor de gramas. Bom, para quem não sabe, a massa do cobre é 63,5. Então, eu tenho 3 vezes 63,5. A massa de 3 cobre, então, para mim, vai dar 190,5 gramas. Como aqui também está um dado em grama, nós vamos estar trabalhando com esse valor aqui em gramas. Lembrando que esse 3 aqui, ó, corresponde ao número de mols do nitrato de cobre. Ele multiplica por todo esse nitrato de cobre. Cuidado para não multiplicar ele apenas pelo cobre. Esse número que aparece aqui na frente, ele multiplica por toda a substância. Então, eu quero transformar essas letras agora em grama. Como que eu consigo transformar essas letras em grama? Através do cálculo das letrinhas. Eu tenho um cobre mais um nitrogênio mais 3 oxigênios, e isso tudo está multiplicado por 2. Esse número pequenininho, quando ele vem pequenininho, ele multiplica por quem está atrás dele. Esse número que vem grandão, ele multiplica por todo mundo na frente dele. Aonde eu vou usar ele? Só lá no final. O cobre que vale 63,5. O nitrogênio que vale 14. O oxigênio que vale 16. Então, eu tenho 63,5 mais 14 mais 48, né? 3 vezes 16, 48 vezes 2. 14 mais 48, 62 vezes 2. Então, 63,5 mais 62 vezes 2. 62 vezes 2 dá para mim 124. 63,5 mais 124 deu um total aí de 187,5 vezes 3. Bom, 187,5 vezes 3, 562,5 gramas. Antes de eu estar concluindo o cálculo para vocês, observe só assim um detalhe.
Se eu tivesse 1 mol de cobre, eu teria 63,5. 635 seriam, então, 10 mols de cobre. Eu posso agora vir fazer a minha regra de 3 aqui normalzinha. Vou obter o meu resultado. Fazer uma regra de 3 com esse 195 e esse 562,5 e esse 635 para X. Vou obter a resposta normal. No entanto, se eu observar, olha, 63,5 corresponde a 10 mols de cobre. Se aqui para 3 mols desse, e aqui me der 10 mols desse, eu vou ter também 10 mols desse outro participante. Então, se eu não quiser fazer essa continha, aqui, ao invés de eu multiplicar por esse 3, eu posso multiplicar por 10 e já obter a minha resposta. Então, a minha resposta aqui é 1.875 gramas. Por que essa resposta aqui minha é 1.875 gramas? Porque assim como aqui eu tenho 3 mols, aqui também eu tenho 3 mols. Então, se o mesmo número de mols que eu tenho aqui é o mesmo número de mols que eu tenho aqui, se eu tiver 10 mols aqui desse cobre, eu vou ter 10 mols desse nitrato de cobre, porque a quantidade, o número de mols é o mesmo. Então, aqui eu posso resolver a minha regrinha de 3, ou eu posso simplesmente multiplicar esse valor por 10. Então, tá aí a resposta, né, da minha letra A, 1.875 gramas. Bom, letra B. Na letra B, diz assim: o volume do recipiente em que deverá ser armazenado todo o óxido nítrico produzido, de forma que a pressão exercida pelo gás seja igual a 8,2 atm, a uma temperatura de 300 Kelvin. Observe que a gente tem assim nessa reação agora na letra B. Na letra B ele está falando do valor que já foi dado do cobre e ele está falando também do óxido nítrico. Bom, como eu fiz aqui na questão anterior, 635 gramas equivalem a 10 mols de cobre. Quantos mols eu teria desse óxido de nitrogênio? Bom, então aqui eu vou achar primeiro esse número de mols. Depois a gente vê o que mais que a questão está sugerindo ali. Lembrando que a proporção de mols está assim, 3 desse para 2 desse. Se eu tiver 10 desse, eu vou ter não sei quantos desse. Mas olha, multiplicando cruzado. 3x, que vai ser igual a 20. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 20 dividido por 3. E nós vamos ter aí, então, uma dízima periódica na resposta, né? 6,76666. Então, aproximadamente, 6,7 mols. Com esse número de mols em mãos, nós vamos jogar agora naquela fórmula que fala do volume. Do pra você não rir tanto. No pra você não rir tanto, eu tenho P de pressão, eu tenho V de volume, N do número de mols, R de constante universal dos gases perfeitos e T de temperatura. Vamos voltar ao enunciado. No enunciado, eu quero saber o volume. Então, eu quero saber, olha, o volume. Caso eu tenha que colocar esse gás a uma pressão de 8,2 atm e a uma temperatura de 300 Kelvin. Bom, número de mols a gente achou aqui, deu 6,7 mols. Constante universal dos gases, a gente sabe que é um valor fixo, 0,082. Então, agora, diante disso, olha, nós temos todas as letrinhas, só falta o volume. Nós vamos jogar nessa fórmula do pra você não rir tanto e descobrir, então, o valor do volume. Bom, pra você não rir tanto, pressão, 8,2. Volume é o que eu quero descobrir. Número de mols, 6,7. Constante universal dos gases perfeitos,
0,082. Temperatura já está em Kelvin mesmo, 300. Então, eu vou ter assim, 8,2V, que vai ser igual 6,7 vezes 0,082, vezes 300. Isso me deu o valor de 164,82. Esse tá multiplicando, passa dividindo. Então, o meu volume aqui vai ser igual a 164,82 dividido por 8,2. E eu vou ter aí um volume aproximadamente de 20,1 litros. Então, tá aí, né, respondido essa questão de número 8 para vocês.